5 diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Amém? O povo aqui nessa época estava vivendo um período muito difícil. Se você for pesquisar quem foi Herodes, foi um rei tirânico. Foi um rei que mandou, se você vai lembrar, mandou matar crianças de 2 anos para baixo, para ele excluir ali de Israel toda e qualquer pessoa que ele tinha medo do Messias nascer e ocupar o trono, dele. Então, com esse medo, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Era um rei endemoniado. Uma pessoa que controlava Israel com o diabo mesmo enraizado dentro dele. Era um tempo difícil. E você sabe que quando tem alguém com a direção do diabo conduzindo a vida de alguém, só leva a pessoa para a perdição. Sim ou não? Como é que as coisas estão hoje em dia? Difícil. Sim ou não? Porque quem chega lá para poder governar a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso estado, o nosso país, só chega pensando neles mesmos. Neles mesmos. Então, isso acaba trazendo um período muito difícil para a gente. Além de coisas que acontecem. Para você ver, acontece uma guerra fora do Brasil. Longe do Brasil. A guerra atinge aonde? O nosso bolso. Sim ou não? Aqui a Bíblia está falando de um casal que vivia nesse tempo difícil, mas que eles faziam tudo direitinho, tudo certo. Aí vai dizer assim: e eram ambos o quê? Justos perante Deus, andando sem repreensão, ou seja, não precisava ficar chamando a atenção deles, Eles faziam tudo direitinho. Em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer um incenso. E toda a multidão do povo estava onde? Fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque, o que diz aí, pessoal? Foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho. E chamarás o seu nome de João. Amém? E chamarás o seu nome João. Os dois eram pessoas de Deus. Só que eles não tinham filhos. E isso era uma tristeza para uma mulher não ter filhos. A Bíblia vai falar que a mulher de Jacó, ela vai chamar a atenção do marido falando o seguinte: dai-me um filho, senão eu morro. Eu estava lendo essa passagem ontem. Dai-me um filho, senão morro. Você lembra da mulher de Eucana também? A Bíblia fala que Ana vivia sendo humilhada por Penina, porque ela também não tinha o quê? Filhos. Então era uma tristeza para uma mulher que não podia ter filhos. Hoje, existe até certos processos para tentar resolver situações do casal, inseminação artificial. Eles poderiam, hoje a pessoa pode resolver de várias formas isso, mas antigamente não tinha essa tecnologia. Não tinha esse recurso. Então a única coisa que eles podiam fazer era o quê, pessoal? Falar com Deus. E é isso que você deve fazer. Se tem algo que você não consegue fazer,
e não tem recurso, não tem condição para ir atrás, é falar com quem? Com quem? Porque quando a gente fala com Deus, Deus escuta a oração. Glória a Deus, pessoal. Quando a gente fala com Deus, Deus escuta. Toda vez que você ora, não pense você que a sua oração bate no teto e volta. A sua oração chega até o trono de Deus. Eu creio muito no poder da oração. Por isso, quando você vir para a igreja, ore. Fale com Deus que a sua oração chega até o trono dele. Mesmo em dias difíceis, não pare de orar. Mesmo em situações complicadas como eles estavam vivendo, não deixe de orar. Deus, ele tem poder para fazer existir na sua vida o que não existe. Você crê nisso? O que não existe hoje? Deus tem poder para fazer existir. No 14 diz assim: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Será o quê, pessoal? Diga, meu testemunho vai ser grande. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. O anjo apareceu para Zacarias e só falou coisas boas, só falou coisas positivas. O anjo apareceu dizendo: a tua oração Deus ouviu, é por isso que eu estou aqui. Deus ouviu as suas súplicas. Deus viu a vontade de você e de Isabel de ter um filho. Eu estou aqui para trazer a resposta dele. E o anjo falou para ele: eu vou acabar com essa tristeza hoje. Amém? Hoje Deus está falando para você: hoje eu vou acabar com essa tristeza. Você crê nisso? Hoje Deus vai acabar com essa amargura, com essa tristeza e transformar em alegria. O anjo apareceu falando isso para Zacarias. Imagina se o anjo aparece falando isso para você, o que você ia falar? Amém, graças a Deus. Sim ou não? Era para Zacarias ter falado só isso. Amém. Só que Zacarias falou algo que o anjo não estava esperando. Você já conviveu com alguém que estava tudo para dar certo e por conta de uma besteira que a pessoa falou, botou tudo a perder? Já viveu com alguém assim? Sim ou não? Por isso que é bom a gente se policiar antes de falar. Por isso que é bom você pensar antes de falar, antes de agir. Será que talvez esse não é o seu problema? Será que esse não é o seu problema? Você não para de reclamar. Não para de ficar murmurando. Você fala demais e faz pouco. Será que esse não está sendo o problema de muitas pessoas? Você faz um jejum e reclama. Quebrou o jejum. Você ora, fala com Deus, mas quando sai da igreja, chega em casa, se depara com a situação, reclama. Não adiantou de nada. Não adiantou de nada. Você devia fazer um jejum sem reclamar, falando só coisas positivas. Sabia que isso é um jejum também? Eu vou fazer um jejum sem reclamar, sem murmurar. Só vou falar coisas positivas. E se falar algo negativo, você quebra o jejum. Você devia experimentar fazer isso. Quantas coisas boas você vai atrair para a sua vida. Porque nós temos a tendência a viver reclamando das coisas. Porque tem gente que calado é poeta. Porque quando ela fala, ela só fala para piorar a situação. A desculpa piora a situação. Por isso que tem momentos que é melhor você ficar o quê? Calado, para não estragar nada. É melhor ficar calado. Zacarias era melhor ter ficado calado do que falar. Olha o que Zacarias falou. Versículo... Eu parei em qual? 15. 16, né? E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo que bem disposto. Amém?
Imagina um povo disposto, que não reclama, que não murmura. Versículo 17. 18, né? Agora. Disse então Zacarias, olha o que ele vai falar aqui, ó, ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada em dias. E avançada, né? Em dias, em outras versões está escrito idade. E respondendo o anjo disse: eu sou quem? Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Eis que ficará mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo se hão de quê? De cumprir. Tem gente que ela estraga a bênção dela, falando besteira, murmurando, reclamando. Ah, é porque eu não consigo, ah, é porque é tudo difícil, ah, é porque eu não posso, ah, é porque é isso. Por isso que é bom você se policiar antes de falar qualquer besteira. Antes de querer arrumar uma desculpa esfarrapada. Porque só piora. Só piora. O advogado, quando vê alguém que é preso, ele fala o quê? Não fale nada. Porque se você falar alguma coisa, você pode piorar a situação ainda mais. Tudo que você... As autoridades falam, tudo que você falar poderá ser usado contra você no tribunal. Então tem situações que é melhor você ficar calado, fazer um jejum de não reclamar, de não murmurar, para que Deus possa abençoar. Será que você conseguiria passar uma semana, hoje é domingo, né? Sim ou não? Hoje é domingo, dia 17. Será que você conseguiria passar uma semana sem reclamar, até outro domingo? Uma semana só. Uma semana. Vamos fazer esse jejum? Passar uma semana sem reclamar, sem murmurar. Porque a gente tem tendência a murmurar. Se a gente sair agora e pegar o sol, a gente vai falar o quê? Que sol quente, meu Deus. Sim ou não? Sol quente. Ai, meu Deus, não estou entendendo aguentar mais. Se tivesse chovendo, o que a gente ia pedir? Oh, Deus, parece chover só um pouquinho. Sim ou não? Nós temos a tendência de reclamar. Você vê que tem pessoas que ela determina assim, ó, a partir de hoje eu não vou chorar mais. E pronto, determinou. Ela não chora mais. Teve uma obreira que ela falou assim para mim: pastor, toda vez que acontecia transferência de pastor, eu chorava. Eu chorava, e eu chorava, eu chorava. Mas chega uma hora que eu falei: a partir de hoje eu não vou chorar mais. Hoje, pastor, entra pastor, sai pastor, eu não choro mais. Ela determinou. Tem gente que consegue falar assim: a partir de hoje eu não vou mais fumar. E pronto, ela não consegue. Nem é da igreja. Ela consegue. Como também tem gente que fala assim: ah, eu não consigo perdoar. Quando você fala algo, você está dando ordem ao seu corpo para acreditar nisso. Por isso que eu sempre peço para você repetir as palavras. Diga: Deus é comigo, Deus é minha força. Para que você possa dar ordem ao seu corpo. Tem gente que ela só fala coisa negativa. É porque para mim, pastor, tudo é difícil. Já que, se tivesse no jejum de não reclamar, já quebraria. Vamos para a igreja hoje? Ah, não vou porque eu estou cansado. Cansado por quê? Ah, porque eu passei a semana toda trabalhando. Mas não foi você que pediu para Deus abençoar a tua semana abrindo as portas? Não, não foi. Não foi você que pediu para Deus abrir a porta e você trabalhar? E agora está cansado, não quer ir para a igreja? Quebrou o jejum. Estou certo ou errado? Você consegue fazer? Vamos fazer isso? Quem topa? Semana todinha, sem reclamar. Sem reclamar, você não vai. Chegar na sua casa, você vai falar coisa positiva. Você que trabalha com venda principalmente. Quando alguém perguntar para você, e aí, como é que foi as vendas? Você pode ter vendido nada. Você fala: graças a Deus, hoje eu não vendi nada. Hoje não atendi ninguém, graças a Deus. Vocês estão entendendo assim ou não? Sem reclamar. Como é que estão as coisas? Você lembra que a mulher, o filho estava morto. O filho morreu da mulher. O obreiro chegou para ela e falou assim:
O Geazi, né, que a Bíblia vai falar. Como é que está teu marido? Como é que está teu filho? A mulher falou o quê? Está tudo bem, graças a Deus. Cadê o profeta? Quero falar com ele. Se for para falar algo que eu não estou suportando, não vou falar com alguém, não vou falar com pessoas, eu vou falar com Deus. Amém, pessoal? Se você fizer um jejum, essa semana toda sem reclamar, você pode ter certeza que vai atrair muita coisa boa para a sua vida. Glória a Deus, pessoal. Porque tem gente que não consegue ficar sem reclamar. É necessidade, ela tem que reclamar. Só abre a boca para falar besteira. E quando fala besteira, só piora a situação. Tenha cuidado quando abrir a sua boca. Use a sabedoria do silêncio. A pessoa está reclamando, brigando com você. E você calado olhando, e você calado olhando, e a pessoa... Você é isso, você é aquilo, e você... No jejum do silêncio. Amém? Já ouviu o ditado? Benditas palavras não ditas. Já ouviu o ditado? É assim que a gente tem que fazer. Se é para falar alguma coisa que vai piorar, que vai botar lenha na fogueira, deixa. Ele servia a Deus. E porque ele servia a Deus, pessoal, ele e a mulher servia a Deus, se esperava mais dele. Sabia que porque você está aqui na igreja, quem crê em Deus aqui? Você crê em Deus mesmo? Porque você crê em Deus, se espera mais de você? Porque você é da igreja, se espera mais de você do que quem está lá fora? Quem crê em Deus mesmo, se espera mais de você do que quem está lá fora? Você diz que crê em Deus, quando está passando a situação, você logo reclama. Ah, meu Deus, tudo ruim na minha vida. Ó vida desgraçada, ó vida miserável. Até a pessoa que está lá fora, que não vem para a igreja, olha para você e fala assim: mulher, cadê tua fé? Sim ou não? A pessoa está lá fora, tem mais fé do que você que está aqui dentro. Mas elas falam isso porque se espera mais de você que está aqui dentro, servindo a Ele, dizendo que está vindo para a igreja. Vocês estão entendendo, sim ou não, pessoal? Sabe o que significa o nome Zacarias? Deus lembrou. Diga, Deus lembra de mim. Não é pergunta não, é afirmação. Diga, Deus lembra de mim. Amém? Você crê que Deus lembra de você? Ele não esqueceu de você. Continua fazendo a sua parte, continua orando. Sua vida seria muito melhor se você não reclamasse. Sua vida seria muito melhor se você só chegasse perto de pessoas que falam de fé. Eu conversei com uma pessoa que ela tinha uma galeteria e ela falava, não sei por que não vai para frente, pastor. Eu trabalho aqui da melhor forma e tal, eu compro isso, eu compro aquilo, eu corro para um lado e corro para o outro e nada dá certo, e nada dá certo. Aí ele falou assim, o senhor pode ir lá na minha casa e ungir? Vou na hora. Quando eu cheguei lá, fiz a unção com todo mundo. Aí ele foi atender um cliente, aí a mulher dele falou assim para mim, pastor, esse homem vive murmurando, pastor. Vive reclamando. Pastor, ele se levanta, ele ora. Ele pede, Deus, toma minha vida em tuas mãos, abençoe isso. Mas quando ele se levanta, ele fica reclamando. Oh, meu Deus, mais um dia difícil. Esses frangos que não vende. E não sei o que está faltando tudo dentro de casa. É porque o pessoal acha que tudo é caro, por isso que não vem comprar. Ninguém gosta disso aqui e tal. Como é que Deus vai abençoar? A pessoa terminou de orar, já vai reclamando. Quebrou o jejum. Quebrou a fé dela. Você já viu um vídeo de um cientista que ele pega uns arroz, aí ele coloca aqui no pote, e para um arroz ele fala assim, você é isso, você é aquilo, só fala coisa boa para o arroz. Para o outro arroz ele fala só coisa negativa. Já viram esse vídeo já? Depois você pesquisa na internet, o cientista que fala coisas positivas para o arroz. Um arroz, ele pega o arroz, coloca aqui no pote, depois outro no pote, outro no pote. Para um arroz, ele fala, ó, você não presta, você é algo ruim, você só tem coisa negativa em você. Para um arroz, ele fala assim, você já é uma pessoa legal, sabia disso? Eu gosto de você é uma pessoa bonita, elegante. E todo dia ele fazia isso, todo dia. Com o passar das semanas, ele percebe que para o arroz que ele só falava coisa negativa, ficou cheio de fungos. E para o arroz que ele só falava coisa positiva, estava lá bom ainda no ponto. A palavra tem poder. Fala para quem está do seu lado, a palavra tem poder, sabia? Tem gente que não sabe esperar o tempo de Deus, não, ela reclama. Ah, porque está demorando demais, cadê? Aí pergunta, você está orando não, pastor? Você está orando não, pastora? Está orando não, obreiro? Porque está demorando demais. Você está desfazendo tudo que você está construindo.
A murmuração atrai doença. Se você for fazer esse jejum essa semana, você vai ver que vai alcançar muita coisa boa. Você foi procurar um emprego e disseram não para você? Aqui não deu certo não, na outra vai dar certo. Não deu certo ali, na outra vai dar certo. Você está no jejum, lembra? De não reclamar. O dia foi ruim. Você termina o dia falando, meu Deus, obrigado pelo dia de hoje. Graças a Deus, amanhã vai dar tudo certo. Quando você fica falando coisas positivas, você atrai coisa positiva. Quando a gente fala para você, separa o seu dízimo, honra a Deus com sua fidelidade. Aí você já quebra o jejum quando fala assim, ó. Ah, pastor, é difícil, para mim eu não consigo não, tá tudo difícil lá em casa. Se eu tirar daqui vai ficar faltando. Quebrou o jejum. Está falando coisa negativa. Fala coisa positiva. Eu vou pegar pela fé, vou honrar a Deus e Deus vai me honrar. Amém, pessoal? Você tem que ter fé, não é só nos momentos bons não, é no momento ruim também. Tem que ter fé para ganhar e tem que ter fé para perder. Se for preciso perder, tem que perder. A gente vive num mundo cheio de injustiça, sim ou não? Cheio de injustiça. Não espere algo melhorar não. Nesse mundo aqui, o que é errado é o certo. O errado é o certo. E o certo é o quê? Errado. Por isso, se algo injusto veio contra você, fale com Deus que Ele vai fazer justiça. Glória a Deus. Se você não acreditar em coisas positivas, você fica mudo, sem testemunho. Se você não acredita naquilo que vem do alto, que vem de Deus, você não consegue falar. Você fica vendo as outras pessoas falar, mas não consegue falar. Lembra da campanha que a gente fez mês passado? Que por conta que o homem duvidou era essa mesma passagem. Porque ele duvidou do anjo, ficou sem testemunho. Ficou sem poder falar. Amém, pessoal? Para de reclamar. Vamos fazer um jejum a semana toda. Hoje, começando de hoje, hein? Começando de hoje. É o jejum sem reclamar, sem murmurar. Só falando coisa positiva. Se falar coisa negativa, quebra, hein? Vai para a igreja hoje? Ah, não, estou cansado, não sei. Ih, quebrou o jejum já faz tempo. Fala coisa positiva. Aí dá certo. Nem que eu chegue lá cansado, nem que eu chegue lá só para dormir, porque Deus sabe que eu estou cansado, mas eu vou para a igreja, eu não vou deixar de buscar, não vou deixar de fazer minha parte. Amém, pessoal? 23, o que é que diz aí? E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. Depois daqueles dias, 24, né? Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Sabe o que é opróbrio? Vergonha. Isabel estava falando, Deus destruiu a minha vergonha. Deus vai destruir a tua vergonha. Você crê nisso? Deus vai destruir a tua vergonha. Se está demorando é porque a tua bênção vai ser grande. Deus não quer te dar qualquer coisa não. Eles pediam filho. Sabe quem foi que nasceu aqui? Quem estava aqui no dia que eu preguei? Lembra? Quem foi que nasceu? João Batista. Quando veio o filho, não veio qualquer filho não. Veio um profeta. Veio um homem de Deus. Quem batizou Jesus. O que Deus está preparando para você é coisa grande. Você crê nisso? Está demorando, pastor. O homem está pior. A pessoa está pior. Está demorando é porque está vindo coisa grande. Não é outra coisa não. Amém, pessoal? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?